Alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Vamos para o nosso texto áureo, Salmos de número 1. Salmos de número 1. Nós vamos hoje encerrar o capítulo 1 do livro dos Salmos. Começamos terça-feira próxima passada, falando um pouquinho dessas maravilhosas orientações deixadas pelo salmista no Salmo de número 1, e dentro deste abordamento do tema aqui proposto, nós sugerimos aqui uma temática bastante interessante: 2 caminhos, 2 escolhas ou 2 destinos. Então hoje nós vamos para a parte 2 do capítulo de número 1, capítulo de número 1. Então, Salmo 1, do 1 ao 6. Nós vamos todos juntos, como é costume. Eu vou ler o primeiro verso de forma sucessiva. A igreja faz uso do verso seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento sai. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, juntos. Oremos. Pai de amor, bondade e misericórdia, a Ti, Senhor, nós tributamos honra, glória, louvor e adoração por todo o bem que o Senhor nos tem feito neste tempo. Te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado em nosso meio. Te louvamos pela vida da igreja que aqui se reúne em mais uma terça-feira em nosso culto de ensino da palavra de Deus, para que aprendermos, Senhor, acerca das Tuas orientações. Dá-nos a Tua graça, fortalece-nos, abre o nosso entendimento para que possamos absorver a Tua palavra e dela sermos alimentados para a glória do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, em continuidade ao tema proposto, 2 caminhos, 2 escolhas, agora na parte 2, nós vamos abordar a nossa temática sobre o primeiro livro dos Salmos, baseado no capítulo 1. Agora destacando, vamos dar uma pincelada somente no verso 3, porque a construção ela se constitui agora a partir dos versos 4, 5 e 6 do capítulo de número 1. O livro de Salmos, ele é um livro extremamente maravilhoso, porque, como eu já expliquei a semana passada para vocês e para os que não estão aqui, o livro de Salmos, ele é um compêndio composto por pelo menos 5 livros, não é? Esses livros são divididos em partes, e é interessante nós entendermos isso aqui para que a gente possa valorizar o livro de Salmos. O livro de Salmos não é só um livro poético, é também um livro de lamentações, é um livro de cânticos, é um livro de reflexão, ou é um conjunto de livros que nos levam a uma profunda reflexão. E o livro de Salmos, como característica, ele tem vários autores, não é somente atribuído a Davi o livro de Salmos. Nós temos aí, como eu destaquei semana passada, nós temos escritores importantes, como foi o caso de Asaf, como foi o caso de Etã,
como foi o caso dos filhos de Coré. Salomão escreveu o livro de Salmos, também Moisés, o salmo mais conhecido de Moisés é o Salmo 90, e uma característica interessante do livro de Salmos é que ele demorou pelo menos 1000 anos para ser escrito, e é muito interessante a gente destacar que os primeiros 2 livros que compõem o livro de Salmos, ele ainda é escrito no ambiente da peregrinação, e ele só vai terminar, ele só vai ser concluído com o final do cativeiro babilônico. Então essas são informações interessantes, porque os Salmos, na sua complexidade, ele tem 150 capítulos, e a palavra Salmos está atrelada à palavra saltério, e o saltério é o conjunto de livros que formam os 5 livros e que tem como objetivo, no ambiente da adoração, nos levar a uma profunda reflexão acerca do cuidado de Deus para com o seu povo. É também uma forma de nos aproximar de Deus. Assim como a palavra de Deus nos alcança, o Salmo serve para sermos alcançados pela palavra. Ele prepara o nosso coração. E dentro desta observação bastante interessante, é importante também destacar que o livro de Salmos, ele tem uma similaridade, uma conexão com o Pentateuco, com os primeiros 5 livros da Bíblia. E eu falei terça-feira próxima passada, talvez não tinham aqui todos os irmãos, mas ele tem essa semelhança. Os 5 livros, nos 150 capítulos do livro de Salmo, que compõem 5 livros, eles estão muito relativizados ao livro do Pentateuco. E o que é o Pentateuco? É o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia, que, entre outras coisas, trazem a conduta de comportamento a partir do momento que o povo sai do deserto. Através do Gênesis, nós vamos ver Deus falando lá no Gênesis da criação. Depois a gente vai ver Deus falando lá no Êxodo do livramento e da redenção. Depois nós podemos olhar para o livro do Pentateuco e olhar lá para o livro de Levíticos, por exemplo. Foi lá que o povo aprendeu a adorar. É o livro de Levítico que contém orientações de como deve ser o culto, como é que se procede no culto, como é que se adora no culto. Quando a gente vai para o 4º livro, o livro de Números, lá nós vamos ver o deserto e os caminhos de Deus. O deserto faz parte da vida do crente. Deus não tem prazer em fazer ninguém sofrer, mas Ele tem como instrumento o deserto para nos aproximar dEle. E todos os que passam pelo deserto têm experiências maravilhosas com Deus. Jesus passou pelo deserto, e o deserto nos ensina algumas lições. Uma das lições mais relevantes que o deserto nos ensina é a lição da dependência. Quem vai para o deserto normalmente não consegue ficar por meio da sua própria capacidade. O deserto é resultado de dependência de Deus. Quem passa pelo deserto dependendo de Deus sai do outro lado cantando o hino da vitória. Aí quando você chega no 5º livro, que é o livro de Deuteronômio, você vai ver que lá o livro do Deuteronômio, ele vai tratar a palavra de Deus e o seu louvor. Então percebam que essa junção do Pentateuco está muito próxima, está muito atrelada ao livro dos Salmos, ou aos 5 livros dos Salmos. E eu fiz uma questão muito interessante de destacar isso, porque esse livro ele compreende uma divisão muito sistemática que a gente precisa entender. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 41 nós temos o primeiro livro. Do capítulo 42 até o 72 nós temos o segundo livro. Do capítulo 73 até o 89, nós temos o terceiro livro. Do capítulo 90 até o verso 106, nós temos o quarto livro. E por fim, do capítulo 107 ao 150, nós temos o quinto e último livro, que compõe os 150 salmos, cujos autores, variados na sua época, trouxeram experiências maravilhosas de como louvar a Deus, de como se apresentar diante de Deus e de como entregar a sua vida dependendo de Deus em todos os sentidos. Mas
nessa oportunidade, hoje nós vamos retomar então o conceito de felicidade trazida pelo salmista, fazendo um contraste da vida do salvo, da vida do justo para a vida do ímpio. Na terça-feira próxima passada, eu destaquei aqui algumas lições que a gente extraiu do texto, dos versos 1 a 3, onde nós vamos ver que o salmista, dentro deste ambiente de escolha e de destino, ele nos leva a uma profunda reflexão do que é que de fato precisamos escolher para a nossa vida. E por quê? Porque a temática do Salmo 1 está atrelada ao ambiente da felicidade. Como é que eu posso ser feliz? Em dias em que nós estamos vivendo, em que a felicidade tem sido uma máxima em todos os relacionamentos interpessoais, as pessoas buscam felicidade, buscam a felicidade através do dinheiro, buscam a felicidade através da fama, buscam a felicidade através do poder, mas na verdade essa felicidade ela não é absoluta, ela sempre será relativa. E por quê? Porque o conceito de felicidade trazida pelo mundo é um conceito extremamente temerário, e normalmente esta felicidade está sempre cercada do ambiente do relativismo. E por quê? Porque nem tudo é absoluto, mas tudo é relativo na visão da nossa geração atual. Nós temos também ainda que trabalhar a ideia daquilo que eu falei aqui na terça-feira passada, da cosmovisão, que é a influência que o sistema cria para alterar a nossa personalidade e o nosso comportamento. E por fim, nós temos que considerar aquele ambiente pragmático em que as pessoas deixam de fazer o que é certo para fazer o que está dando certo. Então o Salmo 1, ele é uma junção de escolha acerca do caminho que nós queremos traçar ou trilhar para a nossa vida espiritual. E eu disse aqui na terça-feira passada que o salmista traz essa ideia de felicidade quando ele começa no verso 1 fazendo uma afirmação imperativa. Ele diz que bem-aventurado é o varão. E por que bem-aventurado? Porque a palavra bem-aventurado está atrelada à felicidade. A palavra bem-aventurado, na sua etimologia, ela está atrelada a sucesso, a ser bem sucedido. Então o salmista, dentro dessa perspectiva, ele traz aqui uma linha de separação entre o justo e o ímpio, mas ele afirma que aqueles que buscam a felicidade normalmente estão trilhando o caminho da justiça. Logo, ele nos leva a uma reflexão: nós não poderemos alcançar felicidade senão pelo caminho da justiça. Quem pode promover felicidade na nossa vida é Deus através da sua palavra. Em contrapartida, a felicidade promovida ou produzida pelo ímpio, ela é temerária e ela vai ser considerada como palha, que quando o vento assopra vai embora e não sabe para a direção que vai. Então, dentro desse paralelismo, que é isso que o Salmo 1 propõe para a gente, nós vamos aprender lições interessantes. E eu falei então do verso 1, do verbo andar, do verbo deter e do verbo assentar. Depois falei no verso 2 da importância do prazer na lei do Senhor. Quem não anda segundo o conselho do ímpio, quem não se detém no caminho do pecador e quem não se assenta na roda do escarnecedor, já está com meio caminho andado para alcançar felicidade. Mas qual é o resumo, qual é a consistência da felicidade na sua plenitude? O salmista no verso 2 vai dizer que a felicidade sempre estará atrelada à nossa satisfação em receber a palavra de Deus no nosso coração. Em dias em que nós estamos vivendo, em que a nossa Bíblia muitas das vezes fica aposentada sobre o nosso criado, sobre a nossa estante, a gente lê livro de autoajuda, a gente lê livro de best-seller, a gente lê literaturas que muitas das vezes não contêm
contribuem para alimentar a nossa alma, mas somente para satisfazer o nosso ego e aumentar o nosso conhecimento. Vem o salmista na contramão dizendo que um dos caminhos da felicidade é ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Logo o salmista está dizendo que aquele que medita na lei do Senhor, ele não anda em escuridão. Aquele que medita na lei do Senhor, ele não tropeça. Aquele que medita na lei do Senhor, ele não tem dúvida acerca dos momentos difíceis da sua vida. E por quê? Porque a palavra é a garantia da vitória. Ele não vive daquilo que ele vê, ele vive daquilo que ele crê. Ele não vive na expectativa de ver um dia melhor. Ele entende que Deus tem o controle de tudo, e portanto, se o dia for abençoado, louvado seja Deus. Se o dia for um dia de adversidade, louvado também seja o nome do Senhor. E por quê? Porque ele está firmado na palavra. Quem está firmado na palavra não se engana. Quem está firmado na palavra não tropeça. Quem está firmado na palavra não é enganado pelo diabo. Aí ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos uma interpretação interessante, porque a meditação, a palavra meditar quer dizer não só recitar, decorar. Deus não quer que você decore a palavra, porque decorar o diabo também decore. Deus quer que a palavra more no seu coração. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 23, ele diz: retenha firme a confissão da tua esperança. Qual é a confissão da tua esperança? É a tua fé por meio da palavra, porque fiel é aquele que prometeu. Deus, quando promete, ele cumpre. Ele não fala através da ideologia humana, ele não fala através do sistema, ele fala através da palavra. Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Então, quando a gente medita na palavra, a gente não tem dúvida. O diabo pode até nos enganar, ele pode até tentar nos induzir, mas a palavra de Deus é a segurança, a palavra de Deus é a nossa esperança, a palavra de Deus é o nosso alimento. Quem está alimentado pela palavra não se embaraça com as coisas desta vida. Louvado seja Deus. Mas aí o salmista agora vai então falar do verso de número 3. Ele diz que esse justo que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele tem uma recompensa. Então nós temos 3 situações aqui. Primeiro, nós temos conselhos para a felicidade. Diga aí para o irmão que está do teu lado, porque isso aqui é pedagógico. Você quer ser feliz? Mas não tenha medo não fique constrangido, que os irmãos ficam assim: não, ser feliz. Não, diga para ele aí, seja a boca de Deus e pergunta aí: você quer ser feliz? Porque talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite que esteja vivendo um falso estágio de felicidade. Vou te dar a receita da felicidade. A receita de felicidade não está no teu dinheiro, não está no teu diploma, não está no teu emprego, não está na casa que você tem, não está no carro que você tem. A felicidade está em Deus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então pergunte aí para ele com avidez, com autoridade. Diga aí: você quer ser feliz? Aí o salmista diz assim: se você quer ser feliz, não ande segundo o conselho do ímpio, não se assente no caminho dos pecadores, ou melhor, não se detenha no caminho dos pecadores, e não se assente na roda dos escarnecedores. Então nós temos aqui a sugestão de felicidade. Na sequência nós temos a forma como trazer e atrair esta felicidade. Diga para ele: a felicidade é uma escolha. Quem escolhe ser feliz tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Pastor, e qual é o resultado?
Se eu estou recebendo o conselho, estou sendo então orientado a guardar esta palavra, qual é o resultado? O resultado está no 3, ele diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Preste atenção, porque ribeiros de águas não está no singular, está no plural, e aqui nos leva a uma reflexão bastante interessante. O salmista Davi está dizendo, porque esse salmo é atribuído a Davi, que o justo que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, este será reconhecido como justo, como um homem feliz, e a felicidade estará estampada nas características que Davi traz acerca deste indivíduo. E ele vai fazer uma comparação. Olha o que o salmista vai fazer. Ele vai lá no reino vegetal e ele vai pegar a figura de uma árvore frondosa, uma árvore que cresceu junto ao ribeiro. Preste atenção, porque esta árvore, pastor Juscelina, ela não é nativa, pastor Juscelina, ela não é nativa, ela não nasceu junto a este ribeiro. O salmista está dizendo que o justo é semelhante a uma árvore que é plantada junto do ribeiro. Isso me fez pensar. Todos nós estávamos exterminados, separados da glória de Deus. Todos nós éramos troncos, raízes secas, sem expectativa, sem esperança. Todos nós estávamos sobre um monturo. Todos nós estávamos cobertos pelo pecado que nos separava de Deus. Mas aí a graça nos alcançou, o favor que a gente não merece. Aí Deus não olhou para o nosso grau de pecado, mas Ele olhou para a sinceridade do nosso coração, e Ele nos pegou, nos arrancou do mundo vil e nos plantou através da tua palavra em ribeiros de águas profundas. E aí eu fiquei pensando, por que não ribeiro de água e sim ribeiros de água? Porque a palavra de Deus, ela nunca cessa, a fonte de Deus nunca cessa. Se o ribeiro secar aqui, Deus tem outro ribeiro lá, mas quem está plantado em Deus não fica confundido e não fica sem esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você vê um crente moribundo, quando você vê um crente murmurador, quando você vê um crente encrenqueiro brigando com Deus e todo mundo, e quando ele não tem com quem brigar, ele briga com ele mesmo, pode olhar que ele é uma terra seca, porque quem está plantado junto ao ribeiro de água produz fruto na estação própria, e tudo que ele faz prospera para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então é só para a gente recapitular, mas agora eu quero conversar um pouquinho sobre os versos 4, versos 5 e verso 6. Esses 3 versos, eles são a junção que vão fazer esta separação, essa distinção entre o justo e o ímpio. Então os 3 primeiros versos vão trazer o caminho da felicidade trilhada pelo justo. O justo está exteriorizado e está inserido nos 3 primeiros versos. Mas e o ímpio, pastor? E aí nós temos aqui algumas observações que são interessantes. A trajetória dos ímpios, em contraste com a vida do justo, e eu quero que você guarde isto, é ilustrada no Salmo pela palha inútil. Enquanto o justo é considerado como árvore plantada junto a ribeiros de água, o verso de número 4 vai dizer: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E é interessante porque esta palavra moinha, ela está atrelada ao ambiente da agricultura. E por quê? Porque o agricultor, quando ele vai separar os grãos, eu fui há uns anos atrás na casa de um tio da Elaine, e ele cultivava café, e talvez esse seja o melhor exemplo. Vocês sabem que o café é uma frutinha, então ele é colhido,
e depois ele é colocado em uma peneira, para que através daquele peneiramento, se é que eu posso usar esta linguagem, possa se fazer a separação do grão propriamente dito, de toda aquela vegetação que normalmente vem no momento da colheita. O que se aproveita é o grão. Inclusive nesse ambiente de escolha, é possível também verificar os grãos que serão devidamente separados para demonstrar o grau de qualidade. É na peneira que se verifica isso, é através do balançar da peneira que as impurezas vão saindo. Aí o fruto é colocado de lado, porque ele tem utilidade, e a palha é lançada ao vento. O agricultor normalmente levanta a peneira, e quando ele levanta a palha, vai e o vento espalha. O salmista está dizendo: o justo não vive uma vida dissoluta, o justo não vive uma vida baseada na dúvida, ele está firmado junto aos ribeiros de água. Mas o ímpio não, o ímpio, aonde ele vai, ele tropeça. Aquele sentimento de felicidade demonstrada pelo ímpio, ela é passageira, ela vem, tem começo, tem meio e tem fim. Mas o justo não, o justo até na prova ele dá glória a Deus, até na prova ele se alegra, ele faz como Jó. Mulher, como louca você está falando, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. E por quê, meus amados irmãos? Porque quem tem esperança em Deus não fica enganado e nem confundido. Louvado seja o nome de Jesus. Então essa palha inútil dos campos, que é levada pelo vento, ela nos faz trazer uma reflexão, principalmente nos nossos dias, em que os bens materiais têm sido a causa de muitas dissensões dentro da igreja. Isso significa dizer que o ímpio, ao contrário do que acontece com o justo, ele não produz frutos. Preste atenção nisso. Ao contrário do justo, o ímpio não produz fruto. E ele não produz fruto em abundância, porque a produção aqui ela é limitada àquele momento em que ele está vivendo, cercada de algumas adversidades. Mas preste atenção, por que é que ele não produz fruto? Porque normalmente o justo é estéril, ele é estéril. E por ser estéril, o ímpio, melhor dizendo, normalmente o ímpio é estéril. E por que que ele é estéril? Porque ele não tem uma forma de se autossustentar, ele não tem capacidade e ele não tem força própria. O que ele constrói é baseado muitas das vezes naquilo que o salmista diz lá no verso 1, é baseado no conselho, é baseado no flertar com o pecado, é baseado nas rodas de escarnecimento e de zombaria. Então ele não produz resultado, por serem infrutíferos os seus frutos. Há uma promessa de juízo divino para todos aqueles que praticam a impiedade. Não pense você que o ímpio não será julgado. O ímpio não só será julgado, mas também será condenado. E o verso 6 vai inclusive afirmar que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Isso significa dizer que ele vai ser levado a juízo e ele vai ser colocado para fora, mas o justo vai florescer como a palmeira, ele vai continuar firme, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Tem um texto na Bíblia que me chamou muita atenção, e eu estava lendo agora à tarde, que é o texto de Mateus capítulo 3, verso 12. O Evangelho de Mateus, o próprio Mateus faz um registro interessante, atrelado às palavras do percussor João Batista, quando ele faz questão de fazer menção de Cristo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, pode ler o verso 12. Olha o que é que João vai falar acerca de Jesus,
Aqui é o tratamento, é a separação. Aqui é João Batista profetizando acerca de Jesus. Pode ler. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Ou seja, para os que desfrutam a presença do Espírito Santo nas suas vidas, existe garantia de bênção sem medida. Já para os que comungam com o pecado, já para aqueles que flertam com o pecado, já para aqueles que vivem na dependência do pecado, vivendo uma vida dissoluta, gerando uma falsa expectativa de felicidade, não tem justiça, não tem proteção, mas tem uma palavra de juízo. O próprio João Batista está dizendo que o próprio Jesus, pastor Djalma, com a pá na mão vai fazer a separação. Aí eu fico pensando naquele tipo de gente que vai chegar lá, mas Jesus, em teu nome eu expulsei demônio, Jesus, em teu nome eu preguei e as multidões foram atraídas, em teu nome eu cantei e as multidões caíram aos teus pés, em teu nome eu preguei e os paralíticos andaram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os endemoniados foram libertos. Mas Jesus com a pá da separação na mão, porque o texto de João vai dizer que Jesus vai estar na eira, e a eira vem da palavra área, que é um espaço físico de terra, de chão batido, com a finalidade de separar justamente o trigo da palha. Então o agricultor pega o trigo lá no pé, ele joga dentro da peneira, vai para a eira, para aquele chão batido, e ele começa. Sabe o que João está dizendo? Que Jesus vai fazer a separação, e ele vai fazer mesmo. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para o ímpio ele vai dizer: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para o justo, para aquele que carrega a presença do Espírito Santo na sua vida, a bênção, a vitória, a poder, a milagre, a graça, a presença de Deus garantida para a sua vida. Mas para o ímpio está reservado o dia do juízo. A pergunta que se faz então, na perspectiva do que o salmista fala, é a seguinte: que conselho a gente deve ouvir? As ações pecaminosas do ímpio, elas estão pelo menos descritas e detalhadas no tópico anterior, 1 a 3. Quais são essas condutas? Quais são essas ações? Conselho, detenção e assentamento, ou assentar-se, como você preferir. Se enganam aqueles que pensam que o ímpio tem alguma coisa para oferecer para a gente. Não, pastor, mas ele é meu amigo. Mas que comunhão tem a luz com as trevas? Como é que eu posso estar na igreja, estar num ambiente de pecaminosidade ao mesmo tempo? Ou nós estamos frequentando a escola de Jeroboão, que ergueu altares, que contratou sacerdotes, que imitou o culto e adoração a Deus como forma de prender a atenção do povo. Segunda-feira eu abri a página da igreja e eu vi uma mensagem de uma outra página chamada Estação Maquinista. Os que têm acesso à página devem ter visto isso. E nesta página há um convite à liderança da igreja
para que reúna os seus membros para ocupar uma das salas de cinema, que eu acho que é aí do cinema de Franco da Rocha, para assistir um filme que está em evidência, A Forja, que é um filme que conta a história de um adolescente que superou vários desafios e a sua constância e o enfrentamento das suas adversidades o tornaram uma espécie de herói da fé. O filme é muito bonito, é muito interessante. Mas a questão não é o filme. O que me chamou a atenção é o modus operandi, pastor Aurilécio, usado pelo inimigo para nos tirar do nosso ambiente de culto, para nos levar em um ambiente onde normalmente os ímpios estão reunidos para assistirem diversas atividades. Não, pastor, mas quem santifica o lugar somos nós. Não, não é nós que santificamos o lugar, não. Nós temos por obrigação de manter a nossa posição. Pastor, o senhor é contra o cinema? Eu não sou contra o cinema, eu sou contra a metodologia que vem se aplicando para tirar os crentes da igreja e trazer no lugar do culto entretenimento. Você quer ver Deus falar? Eu não preciso de assistir a Forja para ver Deus falar. Se eu abrir essa palavra, Deus fala comigo. Se eu abrir essa palavra, Deus me confronta pelo poder dela. Então olhe o que o salmista está dizendo. O conselho do ímpio não tem nada para agregar à sua fé. O conselho do ímpio, por mais filosófico, por mais agradável, por mais relativizado, por mais pragmático, por mais vivenciador no ambiente de conhecimento que tiver, ele vai te distanciar dos ribeiros de água. Então, dentro deste ambiente, essas ações pecaminosas descritas pelos salmistas nos versos 1, 2 e 3, induzem a nós que buscamos trilhar o caminho da justiça sobre as ocasiões em que nós temos sido influenciados por esse comportamento mundano. Perceberam que, sorrateiramente, nós estamos fazendo como Jeroboão? Nós estamos introduzindo no altar de adoração elementos que não fazem parte do nosso culto, que não fazem parte da nossa liturgia. Sorrateiramente, as luzes estão entrando no templo, as paredes estão ficando pretas. Sorrateiramente, o diabo vai nos afastando do projeto de Deus e dizendo: não tem nada a ver, é o politicamente correto, está tudo bem, venha como está e fique como está. Aí quando chega no carnaval, nós vamos ver os blocos gospel ou bloco evangélico, os homens mudando a vestimenta de homem, se vestindo como mulher, e a mulher se vestindo como homem, e alguém levantando a Bíblia e dizendo: nós estamos aqui em nome do Senhor. Não, 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 não. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. E por quê? Porque o ímpio é como a palha, quando o vento sopra, o ímpio não tem para onde ir, mas o justo plantado junto a ribeiros de água, pode vir a tempestade que vier, quando a tempestade passa, ele passa glorificando o nome do Senhor Jesus. Então é reflexão, o que é que tem levado-nos a tentar contra Deus? O que é que tem congestionado ou limitado a atuação do nosso culto? E aí, quando Deus desce na casa como desceu no Presbemp,
Você fica medindo isso pelos comentários no Facebook, no Instagram. Eu estou impactado, eu estou maravilhado, nunca vi isso. Como nunca viu? O justo plantado junto ao ribeiro de água deve ver isso todo dia. A sua vida deve ser uma vida de experiência com Deus. O problema é que as nossas experiências não estão sendo com Deus. As nossas experiências estão sendo com as filosofias, com as modas, com as tendências, com os comportamentos midiáticos de homens que muitas das vezes estão afastados de Deus, como ovelhas, lobos vestidos como ovelhas, impostores da fé, que tentam desvirtuar o poder do Evangelho. Mas Paulo já predizia isso, e ele faz uma afirmação forte lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós temos que entender que o Evangelho não é filosófico, o Evangelho não é um livro de autoajuda, não. O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que creu no Evangelho, vai ter transformação de vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, qual é o conselho que a gente deve ouvir dentro deste ambiente? Nesse sentido, eu gosto, por exemplo, da oração que João registra. Pode ler para mim. Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, verso 15 e 16. Porque Jesus não criou ou não separou robôs que foram levados a um determinado espaço geográfico e lá receberam uma lavagem cerebral. Jesus separou homens e mulheres dispostos a mudar de vida. Espera só um minutinho. E mudar de vida é uma escolha, não é um convite. Pode dizer isso aí para o teu irmão? Diga assim para ele: mudar de vida é uma escolha, não é um convite. Porque tem gente que pensa que Deus está convidando você para mudar. Não, Deus está pedindo para você escolher. Se você quer a felicidade, você tem que se posicionar. Não, eu vou ficar em cima do muro para ver o que vai dar. E vai chegar um tempo que Deus vai tratar. Vai chegar um tempo que Deus vai tratar. Eu disse aqui terça-feira passada que tem gente neste tempo flertando com o pecado. Nesta igreja tem gente que insiste em flertar com o pecado. E o pecado é prazeroso, gente. Pensa num trem que dá prazer, é o pecado. O pecado nos engoda. O pecado nos atrai. O desejo exacerbado por pecar está intrinsecamente ligado à nossa natureza pecaminosa. É por isso que quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você não sofre uma lavagem cerebral. Você continua lembrando das mesmas coisas. Você continua enfrentando os mesmos problemas. Eu brinquei aqui alguns cultos atrás de quem se lembra da época do batismo, e boa parte de vocês estavam aqui. E eu perguntei aqui na noite se alguém se lembrava que ao descer no tanque batismal, quando saiu depois do batismo, que foi emergido nas águas e subiu, havia se esquecido de onde morava. Havia se esquecido do nome. Havia se esquecido de que tinha que trabalhar segunda-feira. Alguém aqui passou por essa experiência de ter tudo apagado na mente? Estão dizendo aí que é a irmã Ana. Estou precisando conversar com a senhora depois do culto. E sabe por que a gente não esqueceu, irmãos? Porque embora o sangue de Jesus apague os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa continuará intrínseca no nosso corpo, nesse vernáculo,
nesse caixão, nesse corpo mortal. As ações do pecado estão manifestas aqui, e Paulo define isso como carne, não é? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele diz que tem uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Paulo chega a dizer lá na carta aos Romanos que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. E por quê? Porque a natureza humana nos faz estar atraídos e engodados por esse pecado. Então o pecado promove prazer, mas depois do prazer ele gera remorso. Tem muita gente chorando dentro da igreja, mas não é de arrependimento, é remorso. Mas a Bíblia diz que o coração contrito, arrependido, Deus não rejeita. Agora o coração com remorso Deus vai tratar no dia do juízo. Então a coisa é séria. E aí eu gosto desse texto, porque Jesus não criou aqui uma bola de proteção. Jesus não deu aos discípulos que ele separou um status de supercrentes. Jesus em nenhum momento afirmou que uma vez que eles haviam encontrado a salvação nele próprio, eles estariam imunes de toda e qualquer situação contrária. Pelo contrário, na oração de Jesus, Jesus faz um pedido específico ao Pai. Leia para nós lá, pastor Baleiro, 15:16. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pronto, Jesus está dizendo: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, eu só peço que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos aqui, enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer as nossas escolhas. Porque no ambiente da perfeição só tem uma forma da gente encontrar com Jesus: ou é pela via da morte física, ou pela via do arrebatamento da igreja. Agora, lógico, não é aqui, tem uns irmãos que estão querendo apressar o processo. Eu não aguento mais. Eu também não aguento mais. Mas nós não podemos desistir da promessa que nos foi feita. Tem uma promessa para o crente fiel: seja fiel até a morte e você vai herdar a coroa da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que aqui o salmista vai dizer, voltando ainda para o verso 3. Essa ideia de livramento das adversidades, ela faz parte do nosso cotidiano. E bom é que nós tenhamos essa cultura de que Deus nos livra, irmã Ana Baleiro. Mas a gente precisa aprender algumas lições importantes no ponto de vista espiritual. Deus não vai te livrar da luta. Deus não vai te livrar da tua adversidade. Você não tem credencial especial como o passaporte consular. Quando a luta chega, você saca o passaporte e diz: cai fora, que aqui você não tem legitimidade. Sabe com quem que você está falando? Porque a adversidade e a luta não tem problema com isso, não. Faz parte, atraída muitas das vezes pela nossa natureza pecaminosa. Então Deus não vai nos livrar da cova. Deus não vai nos livrar do laço. Deus vai nos livrar na cova. Deus vai nos livrar no laço. Deus vai nos livrar no momento do turbilhão, no momento ainda da tempestade. Eu achei interessante que os americanos ficaram aí pelo menos uns 5 dias anunciando lá que o furacão Milton, que chegou a quase 300 quilômetros, aí com vento quase 300 quilômetros, ia varrer o sul da Flórida. E na verdade parece que só um resquício do Milton passou aqui em São Paulo, né?
Porque pouquinhas horas aí varreu tudo, aí o povo está sem luz lá já faz 5 dias. Então, mas veja que dentro deste ambiente todos foram alcançados, os crentes e os não crentes sofreram, mas o crente que tem esperança em Deus, ele tem a garantia da vitória. Aí eu entendo que Davi diz no Salmo 23, verso 4, ele está falando lá num ambiente abstrato: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista está dizendo que no ambiente do ímpio e do justo, o justo sempre estará plantado junto a ribeiros de água. Agora preste atenção: o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Vamos tentar aplicar isso? O que é que o salmista então vai dizer neste ambiente? Até porque nós estamos fazendo uma distinção do justo e do ímpio, e eu volto para o justo novamente. Eu volto porque quero falar dele, me senti atraído para novamente falar do justo. Qual é a recompensa do justo em um ambiente de escolha de viver uma vida de santidade diante de Deus? O salmista diz no verso 3 do capítulo 1, que ele será plantado junto a ribeiros de água. E aí a ideia é que se um ribeiro seca, tem outro, de maneira que a água corrente é sempre abundante, a água nunca vai faltar. Quem está nos pés do altar nunca vai ficar sem resposta. Deus sempre tem uma resposta para a gente no momento da adversidade. Eu não sei se eu contei para vocês uma experiência que eu tive no ano de 2013. Saí para trabalhar, e é muito interessante isso, porque a nossa caminhada cristã, com o passar do tempo, se a gente não tomar cuidado, olhe para mim, ela se torna monótona. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? A gente cai na rotina. A gente vem para a igreja por obrigação, a gente dizima por obrigação, a gente canta por obrigação, e nos esquecemos que o combustível da nossa vida cristã continuada está atrelado ao princípio da fé. Ninguém está aqui por causa do pastor, nem porque o ministério é bom. Todos vocês só estão aqui nesta terça-feira porque a fé lhes motiva a estar aqui. Então você pode perder o seu dinheiro, você pode perder a sua casa, você pode perder o seu cônjuge, você pode perder a sua capacidade laborativa, mas a única coisa que você não pode perder é a sua fé. Porque o dia que você perder a sua fé, pastor Juscelino, a sua vida não terá mais sentido. E uma vez que a vida não tem mais sentido, sabe o que a gente faz? Tudo que a gente faz por obrigação. E normalmente faz para ser visto, faz de forma relapsa, faz de forma descompromissada. Sabe aquele ditado coloquial, ema, 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 cada um com seus problemas? É mais ou menos assim que a gente se comporta. Então, por exemplo, quando eu vejo um obreiro que deveria ser exemplo de fé e de maturidade cristã, tropeçando, não aguento mais, estou tristinho, estou magoado, isso é ausência de fé. Fé é vitamina. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, se não me engano, verso 12, ele diz: alegrai-vos na esperança. O que é se alegrar na esperança? É ter satisfação em continuar aguardando aquilo que você não viu. E eu justifico a minha afirmação do verso 12 do capítulo 12, lendo para vocês o capítulo 8, verso 24. Lá ele diz assim: em esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode esperar?
Mas se nós esperamos o que não vemos com paciência, nós o esperamos. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente falando, nós não estamos vendo Jesus teofanicamente falando, mas a presença de Jesus está no ambiente, e é essa presença que motiva a minha e a sua fé. A ausência de fé nos faz ir para a rotina. E eu fui para a rotina. Eu ia para a igreja por obrigação. Aliás, eu ia muitas das vezes para a igreja para encontrar algum defeito, para depois ficar trabalhando aquilo. Tome cuidado com as avaliações que você faz. Isso pode ser um sintoma da rotina e da ausência de fé. Porque a fé verdadeira, a fé descrita no capítulo 11 de Hebreus, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova daquilo que não se pode ver. A fé do capítulo 10, verso 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé do capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, Ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. É a fé que te mantém de pé. Eu tenho dito isso insistentemente, porque nós estamos vivendo um ambiente de religiosidade, e a religiosidade nos separa de Deus. A religiosidade nos separa dos propósitos de Deus, e nós passamos a dar ouvidos a conselhos que são perigosos para a nossa conduta espiritual. Então eu passei por essa fase, por isso que eu tenho autoridade e legitimidade para falar. Mas quando foi um dia à tarde, numa tarde de quinta-feira, eu estava no bairro do Itaim Paulista. Saí lá do escritório onde eu trabalhava e passei numa lojinha de doce, aqueles docinhos de R$1. Eu ia lá, enchia aquelas balinhas de goma para vir do Itaim até o Jaraguá, era chão. Aí eu vinha comendo aquilo. Fui lá, comprei as balinhas, entrei no carro, abri uma balinha de goma, comi. Quando eu comi, eu senti um desconforto. Isso não é nada. Continuei comendo a balinha. Era uma quinta-feira. Cheguei em casa já quase 7h10 da noite, nem desci, a Elaine entrou e nós fomos para a igreja. Estava na catedral. Fui para o culto. Por volta das 8h20 da noite, o pregador começa a pregar e eu estava suando, derretendo. O pastor Ivair me deu a sua mão, e quando ele me deu a sua mão, ele tomou um choque. Ele disse: você está gelado. E eu estava sentindo um mal-estar muito grande, uma sudorese descontrolada. Aí eu pensei comigo, isso aqui deve ser o doce que eu comi, exagerou, a glicemia deve ter dado uma descontrolada. Mas mal sabia eu que naquele dia Deus desceu para me tirar da rotina. Porque Deus faz assim. Ele está chamando a nossa atenção através dos hinos, através das mensagens. Lá vem esse profeta. Não, mas isso aí, esse pastor contou alguma coisa para esse profeta, não é possível. Aí Deus dá uma brecada. Deus cria alguma circunstância para chamar a nossa atenção. Bom, saí do culto, falei para a Elaine, vamos ali no hospital comigo? Interessante, tem notinha de rodapé. Eu passei 12 anos, diga comigo, 12 anos. Eu estou que nem a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jair, 12 anos. Pagando o plano de saúde. Aí a prova chegou. Quando a prova chegou, a gente tem que fazer o quê? Cortar gasto. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o plano. A mulher deu pulo dessa altura. Vai para o postinho agora, minha filha. Vai pegar a fila do SUS. Que, aliás, é o melhor sistema do mundo. Que eu fico vendo os crentes metendo aí, o povo metendo a boca no SUS. Você sabia que lá aí fora não tem SUS? O dia que você sair do país, peça a Deus que Ele te leve em paz e te traga em paz. Que se você tiver um resfriado, você deixa a sua carteira, todos os bens que você levou lá. E lá não tem esse negócio, não tem dinheiro, vou lavar louça não. Tu vai para a cadeia mesmo.
Bom, eu não tinha o plano de saúde, então eu fui naquele antigo pronto-socorro de Perus, que é na subida da delegacia, hoje está desativado, acho que é ambulatório lá hoje. Cheguei lá, já eram umas 10h30 da noite, a Elaine trabalhava em Várzea Paulista, escute o que aconteceu. E ela tinha que trabalhar no outro dia de manhã, ela era assistente social na clínica do pastor Sidney Salles, lá no CETEC, e ela entrava às 7h. E eu falei, vamos comigo no hospital, porque eu acho que tem que medir a glicemia, eu não estou me sentindo bem, um desconforto abdominal, um desconforto. E aí fui, uma fila enorme. Quando fomos ser atendidos, já era 11h30 da noite. Aí quando eu entrei no consultório, nada contra, mas é uma experiência minha. Eu olhei para a cara da médica, o meu coração, que já estava fechado, fechou mais ainda. Mas eu estava na rotina. Eu, sem conhecer a médica, eu já estava murmurando. Quando ela abriu a boca e falou espanhol, aí me deu um desespero. Eu falei, é boliviano. E parece que Deus, naquela noite, queria tratar comigo, me tirar da rotina. Aí ela olhou para mim, pastor Davi, botou a mão no meu abdômen, deu 3 tapinhas assim. O senhor está com prisão de ventre. Ué, eu nunca soube que prisão de ventre dá sudorese, dá mal-estar, dá tontura, mas é. E eu tenho já uma receita que o senhor vai sair daqui 0 bar. Ela falando, eu tentando entender o que ela estava falando. E a Elaine, sim senhora, eu acho que é isso mesmo, que ele come muita porcaria, né? E ela, em vez de me ajudar, é isso aí mesmo. E a Elaine confirmando o diagnóstico da boliviana. Aí ela chamou o enfermeiro e falou, então, vamos preparar uma lavagem. Nunca tinha feito aquele trem. Aí vem aquele brutamonte e diz, entra ali. Eu vou entrar ali não. Vou embora para casa, eu estou com dor. Não, vocês estão rindo, mas vocês não sabem o que eu passei. Bom, o resumo da ópera é que eu acabei fazendo esses 2 procedimentos. Fiz um, não melhorei. Ela me deu medicamento na veia, não melhorei. Ela mandou fazer o outro, já na madrugada. Aí eu fui para casa. Mas para ir embora do posto, que eu queria ir embora daquele pronto-socorro, eu falei para ela, não, já aliviou. Aliviou nada. Eu fui para casa, chegamos já em casa, já mais de 2h da manhã, e eu com dó da Elaine, porque eu fiz isso também, porque eu sabia que ela precisava trabalhar. E eu fui para casa e ela deitou, e eu tenho uma poltrona na minha casa lá, que é para a gente refletir de vez em quando, né, desestressar um pouco. Eu abri aquela poltroninha e sentei, e à medida em que eu sentei, a dor parece que aumentou. Irmãos, Deus sabe como tirar a gente da rotina. A intensidade da dor aumentou. A minha casa lá em São Paulo é um sobrado, eu desci as escadas e fui lá, irmã Ana, no gaveteiro da Elaine, peguei uma colher de pau, enrolei num pano de prato que eu achei lá em cima da mesa e fiz como uma espécie de mordedura. Porque a dor foi tão intensa que eu já não estava mais suportando. E quando foi exatamente às 5h30 da manhã, eu já não estava mais suportando aquilo. A Elaine acordou e disse, eu não vou trabalhar, eu vou te levar no pronto-socorro. Quem sabe a médica, eu falei, lá não, pelo amor de Deus. Lá não. E naquele tempo, havia saído um procedimento na Secretaria da Saúde, de que para que você entrasse, por exemplo, hoje já está mais aguerrido ainda. Para que você entrasse num hospital de referência, você teria que ser encaminhado pelo posto de saúde ou por um hospital pela via do encaminhamento médico. Ela falou, mas olha, só tem aqui o hospital de Taipas. Eu falei, não, mas se eu entrar lá eu não saio, Taipas também não. Então eu HC. Aí ela falou, mas não tem como, só se a gente voltar na médica. Eu falei, mas se eu voltar lá, aquela mulher vai me matar, ela vai mandar fazer outra lavagem e eu vou morrer. Você quer ficar viúva? Aí ela falou, então vamos para o Hospital das Clínicas. E eu fui com ela para o Hospital das Clínicas. Chegamos lá, 7 e pouco da manhã. Irmãos, vocês não sabem o que é dor. E eu não sei porque que eu estou contando isso, porque muitas das vezes a influência do ímpio nos afasta da nossa realidade como crentes. Diga aí para o teu irmão, você é árvore plantada junto a ribeiros de água.
Ô irmão, pelo amor de Deus, não saia da abundância da água corrente para se contentar com água parada cheia de bicho, não, irmão. Cheguei lá no Hospital das Clínicas. Irmãos, tudo isso eu tenho documentado. 7h pouco da manhã. Classificação. A Elaine entrou com o carro no estacionamento. A primeira prova que a gente teve foi quando ela entrou no carro com estacionamento, que eu não conseguia andar. Ela entrou no estacionamento para pegar uma cadeira de roda, o segurança queria colocar ela para fora. Ela enfrentou o segurança, foi, pegou a cadeira, me sentou na cadeira, me deixou do lado de fora do hospital e foi tirar o carro. Quando ela voltou, me colocou na fila de classificação, a enfermeira vem. Quando chegamos na fila, a enfermeira não estava. Aquela fila enorme no pronto-socorro do HC, daqui a pouco vem a mulher. Quando eu olhei para ela, porque é espiritual, viu, irmãos? É espiritual. Quando eu olhei para ela, eu vi o diabo na boca dela. Falei, meu Deus, essa mulher tem pacto com o cão. Ela falou desse jeito para mim: o que é que você veio fazer aqui? Ela não perguntou meu nome, ela não perguntou de onde eu estava vindo, ela só perguntou assim para mim: o que é que você veio fazer aqui? Volta para onde você veio. Aí a Elaine falou: não, a senhora está pensando o quê? Espera um pouquinho, meu marido está doente. E eu não tive reação, porque eu estava com muita dor. A dor abdominal era insustentável. E aí foi aquele bate-boca, aquela confusão. A Elaine falou: eu quero falar com o assistente social. E aí chamaram o assistente social. A Elaine falou: eu também sou assistente social, eu preciso de socorro. O meu marido, resumo da ópera, me colocou lá uma pulseirinha no grau de prioridade, que ficou no intermediário. Esse intermediário me resultou no atendimento às 5h da tarde daquele sábado. Eu já estava... Escute, você tá escandalizado, você vai ficar escandalizado agora. Eu já estava desfalecendo, e eu estava desfalecendo mesmo, que eu consegui ir ao banheiro com a ajuda da Elaine, e ela colocou a cadeira de roda dentro do banheiro e fechou a porta, e eu tentei me levantar. No que eu tentei me levantar, eu caí, que eu já não tinha mais forças. E aí alguém ouviu o barulho, entrou, me tirou de lá, eu já bem debilitado. No que a pessoa está me tirando junto com a Elaine chorando, passa uma médica residente. Você acredita que Deus tem anjos que são espíritos ministradores? Porque Deus, para te tirar da rotina, Ele te dá algumas lições. Sabe aquele sentimento que você é o bonzão? Não, eu sou o Abacuque. Eu sou o fulano, Irmão, nós só estamos aqui porque estamos plantados junto a ribeiro de água. Diga aí para o teu irmão: fique tranquilo, porque o Deus do céu está cuidando da nossa vida. Bom, aquela moça, aquela jovem médica residente passou, e quando ela passou, que ela olhou, ela perguntou para ela: o que está acontecendo? Por que ele está assim? Ele caiu? Aí a Elaine, já chorando, falou: não, nós estamos aqui desde de manhã, e ele está com essas fortes dores abdominais, e ele não aguenta, ele está chorando, e ele caiu agora dentro do banheiro. Eu já não estava mais conseguindo urinar, não conseguia fazer mais nada, estava muito ruim. E aí ela falou para a Elaine: então vamos fazer o seguinte, pega ele, e nós vamos descer aqui essas escadas. Eu não sei quem já foi no pronto-socorro do HC, eles têm aquelas tartaruguinhas que evitam que para os obreiros não fazer rolo com a cadeira de roda mesmo. É para parar mesmo, que tem uns irmãos lá que se alegra lá e quer dar uma de Ayrton Senna dentro do hospital. Então tem aquelas tartaruguinhas. Quando elas passaram por cima daquele negócio, eu que já estava com dor, desmaiei de novo. Aí caí, aí a Elaine de um lado e a médica do outro, e não conseguia levantar. Chamaram uma outra pessoa lá, não sei se um enfermeiro, me colocaram na cadeira e me colocaram dentro de um consultório muito estreitinho. Com muito esforço eu consegui deitar, pastor Fauéder. Quando eu deitei, a médica, novamente, que ela bateu, ela disse: tem algo errado. Falou para a Elaine: não sai daqui, eu já volto. Quando ela voltou com um senhor de mais ou menos 1,90 m. Eu me lembro muito da fisionomia daquele homem. Marcou. Com um avental muito grande, o bolso cheio de caneta, aquelas canetas marca-texto. Eu falei: esse aí deve ser o médico. E ela deve ser a enfermeira. Nem sabia o que estava passando. Aquele médico entrou, olhou, ele simplesmente olhou para mim e falou para ela:
transfere ele para outra sala. E aí me tiraram, em cima daquela maca mesmo, me levaram para outra sala, já foram tirando a minha camisa, veio uma enfermeira com uma gilete, começou a raspar os pelos que estavam no meu peito, e começou a encher de fio, e aí eu fiquei preocupado. Eu já estava com dor, aí a dor intensificou, eu falei, está acontecendo alguma coisa? Chorando. Ela diz, nós vamos saber daqui a pouco. Aí o médico entrou novamente, aquele senhor entrou e falou para elas, faz uma tomografia com contraste. Foi a primeira vez que eu tomei aquele treco, né? Me botaram lá dentro de uma sala, aplicaram aquele líquido e ficou... A cabine, quem já fez esse exame sabe o que eu estou falando, não estou exagerando em nada. Aquela cabine cabe uma pessoa, no máximo 2, tinha uns 4 lá dentro. E olhava, e coçava a cabeça, e mandava virar... E mandava virar do outro lado, e eu não estava aguentando de dor. Aí terminou o exame, me voltaram lá para aquela sala, e quando eu cheguei na sala, o médico falou assim para mim, o senhor está sozinho? Eu falei, não, a minha esposa deve estar lá fora. Aí ele pediu que uma funcionária saísse e chamasse a Elaine. Irmão, ninguém quer ouvir isso. A Elaine chegou, eu já morrendo de medo, que eu sabia que a coisa tinha fugido do meu controle. Esse médico falou assim para a Elaine, eu gostaria que a senhora fosse à recepção, a senhora vai preparar a internação do seu marido, o quadro do seu marido é grave. Aliás, eu não sei nem por que eu estou falando com a senhora, eu vou tentar entender depois o que está acontecendo, e depois que eu entender eu vou explicar à senhora. Aí a Elaine falou, não, quem não entendeu foi eu. Aí ele falou, eu vou tentar simplificar para a senhora. O seu marido tem um apêndice que já suturou, ou seja, estourou. A infecção cobriu todo o abdômen dele. A tomografia com contraste mostrou que o pus se espalhou pela região das nádegas, das pernas, da região genital. Está tudo tomado pelo pus. E o grande problema é que nós não sabemos como abrir o seu marido. Por quê? Porque seu marido já foi operado, ele sofreu uma operação bariátrica. E eu não posso fazer um corte em cima do corte que já existe. Qual é o risco disso? É nós abrirmos ele e ele não resistir. E eu ouvindo tudo isso. Aí ali eu já estava pedindo a Deus misericórdia, Senhor, eu estou saindo da rotina hoje. Aí a gente vira crente, irmão. A gente vira crente. Não, eu prometo, Senhor, eu vou nos hospital. Se o Senhor me tira, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou. Sabe aquele irmão que está triste comigo? Eu vou lá, Senhor, eu vou lá pedir perdão para ele, Senhor. E aí a Elaine começou a chorar, que quem é que quer ouvir isso aí? A não ser aquela irmã que queira se livrar do marido, não tem aqui não. É forte, né, irmãos? Subi para a sala de cirurgia. Eu estava tão convencido que os meus dias tinham terminado, que eu acho que eu estava com o sentimento do Belsazar, embora não fosse ele. Que o Belsazar foi mais ou menos assim, né? O Daniel deu uma carteirada. O Daniel fez assim para ele. Você quer saber mesmo o que está escrito aí na parede? Se você quiser saber, eu vou revelar. Agora, o que eu vou revelar você não vai gostar. Porque tem coisa que Deus quer nos preservar. Tem situações das quais Deus quer nos esconder, mas a gente fica fazendo graça. Fica arrumando confusão. Fica fazendo questionamento. Fica com um comportamento que não é o comportamento do justo, é o comportamento do ímpio. E o salmista está dizendo que o ímpio não tem nada para oferecer. Aliás, ele não tem nem como ficar em pé, porque na concepção do salmista, ele é palha, mas o justo é árvore frutífera, que está plantado junto ao ribeiro de águas. Então eu fui para o centro cirúrgico, e eu vou me preparando para terminar, e aqui na terça-feira que vem eu vou terminar os outros 2 versos. Mas é para fechar. E fui direto para o centro cirúrgico. Quando terminou a conversa com a Elaine, nós já subimos para o centro cirúrgico. E aí me colocaram numa antessala, uma senhora
muito simpática, veio até o meu lado e falou assim para mim: o senhor tem cara de que gosta de futebol. Eu falei: não, eu já estava crente, irmão. Eu estava crente. Falei: não, moço, eu sou pastor. Não que eu tenha nada contra o futebol, mas eu sou crente. Ah, o senhor é crente? O senhor sabe que a sua situação não é boa. Eu tinha tomado um remédiozinho, um analgésico, que deu uma aliviada na dor. Eu estava conversando. Eu falei: não, mas eu estou crendo que o meu Deus vai me tirar daqui. E ela foi falando comigo e empurrando aquela maca. Aí quando entrou no centro cirúrgico, no meio da sala tinha uma cúpula de vidro. Eu falando com ela, quando me voltou a atenção, que eu olhei para aquela cúpula de vidro, eu falei: meu Deus, aí não. Se eu morrer, eu vou passar por aí? Aí o Espírito de Deus me deu um choque de realidade. Mas quem disse para você que você pode passar por aí? Eu acordei no meio da cirurgia. Eles resolveram fazer uma laparoscopia. O médico tomou a decisão de furar o meu umbigo e fazer a operação com uma câmera. É uma cirurgia de sucesso, irmãos. A medicina está muito avançada. A minha cirurgia bariátrica é aquela agressiva. Eu tenho a metade do intestino delgado que foi retirado. O meu corte parece aqueles cortes de incisão praticadas no IML e em autópsia. É um corte grande, significativo. Então o médico optou por fazer a laparoscopia. E no meio da anestesia, pastor Fauéder, eu acordei. Porque a anestesia não foi suficiente. Quando eu acordei, o anestesista que estava do lado desesperou e já deu outra dose, eu apaguei de novo. Acordei na UTI. Meu Deus! Quando eu acordei na UTI, no outro dia, a enfermeira falou assim para mim: você sabe onde você está? Eu já estou no céu? Não, você está no HC. Eu acordei totalmente desconfigurado da realidade da onde eu estava. E aí fiquei ali, fui para o quarto, fiquei uma semana. Diga comigo, uma semana. Irmãos, Jeremias capítulo 17, verso 9 diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Eu disse terça-feira passada que Deus não se impressiona com remorso. Deus quer arrependimento. Quando eu saí da UTI, fiquei uma semana no HC sendo tratado como um príncipe, eu fiquei folgado de novo. Eu já queria ir embora. E já estava dando ordem já. Não, essa comida aqui é sem sal. Não, isso aqui é muito ruim. Ah, é? Ah, é? A rotina é um problema. Aí o médico passou na sexta-feira e falou: pode ir para casa. Fui, irmã Ivaneide, para casa. Eita, que alegria. Cheguei em casa, o Calebão era pequenininho. Eu abracei o Calebão, brinquei com o peito todo cheio de esparadrapo. Sábado, domingo. Na segunda-feira, irmã Wanda, falei para a Elaine: vamos ali na Lapa que eu preciso ir no fórum pegar um documento lá. E de lá ela falou: eu preciso comprar um sapato. Falei: tá ótimo. Aí fui lá no meu compromisso e ela me encontrou ali na rua 12 de outubro, na Lapa. Nós entramos na loja e foi interessante que quando eu saí, estou saindo da sala,
A mocinha que trabalha na secretaria lá da sala dos advogados falou: o senhor deve ter sentado em algum lugar e deve ter molhado a sua calça. Mas eu passei a mão, um negócio gosmento. Falei: Jesus, tem misericórdia. Mas não era nada não. Fui, mas não estava sentindo nada. Desci, encontrei a Elaine, entramos na loja Zapata, na Lapa, na 12 de outubro. Entrei na loja, aí a Elaine veio no sapato e eu sentei. No que eu sentei, a febre apareceu, do nada. Comecei a sentir muito mal, comecei a sentir muito frio. Eu falei: Elaine, vamos embora que eu estou passando mal, vamos embora que eu estou passando mal, vamos embora que eu estou passando mal. Quando eu me levantei, aquele banco, era um banco de, tipo de uma napa. Quando eu levantei, aquilo estava forrado de pus. Fui para o hospital, com muitas dores novamente. Quando eu cheguei lá, internado imediatamente. Segunda cirurgia. Saí da segunda cirurgia, o médico falou: o que aconteceu? Fez a laparoscopia, no momento da limpeza ficou 1 milímetro de pus. Você sabe que o pus é uma infecção, é uma bactéria. Em algumas horas aquele negócio proliferou e voltou ao seu status quo. Aí a infecção, como já tinha tomado a parte de baixo, começou a subir. E foi tomando tudo, foi tomando tudo. Fui para a segunda cirurgia. Saí da segunda cirurgia, 4 dias depois voltei para a UTI. Que a febre não baixava, a infecção avançando. Terceira cirurgia para fazer a limpeza. 4ª cirurgia. 5ª cirurgia. Eu falei: agora não tem jeito. Aí é o momento do desespero. É o momento que você vai para o isolamento. Me colocaram numa sala, pastor Aguinaldo, com 2 pessoas. Na frente da minha cama tinha um homem que já estava lá há 8 meses. Ele não falava, tinha acho que é traqueostomia, que fura aqui o pescoço, né? Ele come por aquele aparelho. Ele não falava, ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, muito obeso, 8 meses no hospital, e eu fiquei exatamente de frente para a cama dele. O que nos separava, ela era uma cortina de plástico, aquelas cortinas de correr. E ali era uma área de isolamento. Do meu lado, uma senhora com câncer terminal, que também estava ali, aguardando para ser transferida, mas no percurso que eu fiquei ali, ela foi a óbito e morreu. Só ficou eu e aquele senhor chamado Alexandre. No segundo dia que eu estava ali, irmãos, e eu já termino aqui. Como eu estava tomando medicação muito forte, estava tomando Tramal para suportar a dor. O Tramal, ele é um medicamento vicioso, ele é pior que a morfina, que além de viciar, ele te causa náuseas e te causa alucinações. E eu acho que eu tive uma alucinação, eu, humanamente falando, mas não era. Eu tive um pasmo, e nesse pasmo uma visão. Chegava um enfermeiro no pé da minha cama e mexia nos meus pés e dizia: acorda, acorda, Davi, acorda. Aí eu acordava nessa visão. E esse enfermeiro que estava de frente para a minha cama, mexendo nos meus pés, ele ficou de lado e apontou para a cama do paciente. Você sabe quem é aquele homem? O nome dele é Alexandre. Eu ainda não sabia o nome dele é Alexandre. E normalmente eles têm aquela papeletinha para identificar, mas no dele não tinha. Este homem, ele foi escolhido por Deus para uma grande obra, e Deus deu a ele um ministério da palavra, da ciência e das letras espirituais. Mas ele foi enganado pelo diabo e ele se afastou da sua igreja. E você veio aqui para que você possa falar para ele que ele precisa voltar e levantar da onde ele caiu. Irmãos, as deduções são: isso aqui é espiritual, isso aqui não é para raso não, é para espiritual. Eu acordei assustado. Falei: meu Deus, será que eu estou tendo alucinação?
Como já era final da tarde à noite, eu falei, amanhã, quando a Elaine chegar, eu vou contar isso para ela. Eu não me atrevi a contar isso para ninguém. Quando a Elaine chegou, eu contei para ela, a Elaine olhou, e eu via sempre uma menina lá, uma adolescente, que era, depois eu descobri que era filha dele. Veja o que aconteceu. No terceiro dia, nós temos uma amiga em comum em casa, a irmã Lisete, muitos anos nos acompanha. A irmã Lisete foi me visitar. E no horário da visita, pastor Davi, quando ela entrou, a minha cama de frente para o Alexandre, a cortina dele estava aberta. Quando ela entrou, que ela olhou, ela conheceu a menina, Ana Carolina. E a expressão dela foi a seguinte: Carol, o que você está fazendo aqui? Aí as duas se abraçaram, choraram, e aí eu ouvindo a conversa. Não, meu pai. E a Lisete não conseguiu reconhecer ele, porque ele estava muito obeso e ele estava muito debilitado. Irmão, ele era um morto-vivo. Ele estava vivo por causa dos aparelhos. Aí a Lisete falou assim: é o teu pai, é o Alexandre. Quando ela falou Alexandre, meu coração veio na boca. Eu falei, não é possível um negócio desse. Então eu não tive alucinação. Então Deus falou comigo. E aí eu fiquei ansioso, porque a Lisete veio me visitar e acabou visitando ele. E conversa lá, e eu fazendo sinal, vem aqui, vem. E ela querendo conversar, querendo tratar lá. E quando chegou no meu momento que ela veio falar comigo, o guarda falou para ela: a senhora pode ir embora que acabou a visita. E aí eu fiquei triste. Quando ela foi saindo, eu segurei da mão dela. Falei, você conhece ele, Lisete? Ele falou, conheço. Ele congregou na Vila Piauí. Ele era superintendente da escola dominical, um homem sábio na Bíblia, poderosamente sábio, mas ele foi enganado pelo diabo, ele se desviou, e eu tomei um susto, porque eu nunca mais ouvi falar dele, eu estou muito triste de ver ele nessa situação. Foi embora. Quando a Elaine veio no outro dia, eu falei, Elaine, quando você voltar na minha visita, traga o olhinho da unção. Eu estava com a cirurgia marcada, eu fiz 6 cirurgias para resolver esse problema. 6 cirurgias. 6. E aqui para a gente resumir e terminar aqui. No outro dia a Elaine veio para a minha visita, pastores. E ela não trouxe óleo. E eu ia operar no outro dia pela manhã. Quando foi cedo, pela manhã cedo, as enfermeiras vieram retirar a minha maca. E eu falei, Deus, eu não tenho óleo para orar, porque eu já estava disposto a orar pelo Alexandre, eu queria orar por ele. Mas eu não conseguia me levantar da cama. Aí eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu preciso orar por este homem. O Senhor me trouxe aqui, eu estou entendendo. Cria uma situação para que eu possa orar por ele. E quando a enfermeira tirou a minha cama, que ela virou a minha cama para colocar no corredor, vem vindo uma senhora, a senhora da limpeza, com aqueles carrinhos cheios de água, de pano de chão. Foi um choque inevitável entre essa senhora e a enfermeira. Aí voou tudo no chão. Só que exatamente do jeito que ela parou a maca, as minhas mãos alcançaram os pés do Alexandre. Dá glória a Deus aí, irmão, porque Deus sabe como fazer. Diga aí para o seu irmão, Deus sabe como tirar a gente da rotina. Eu peguei nos pés do Alexandre e disse, Alexandre, eu não te conheço, mas Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde, em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Mas o senhor não estava na rotina? Eu estava, mas agora eu já estava convertido de novo. Jesus Cristo te dá saúde, Alexandre. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. Fui embora. Fui embora para a cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, no outro dia que eu acordei, eu vi o Alexandre lá, a família conversando, o Alexandre ainda imóvel, e os dias foram passando. Essa data ficou muito marcada para mim, que foi o dia 2 de novembro, dia de finados. Eu acordo, já há mais de um mês naquele hospital, irmão Wesley, eu acordei. E quando eu acordei, que eu olhei para a cama do irmão Alexandre, o meu coração entristeceu, porque o colchonete azul estava sem lençol. E vocês sabem o que significa isso no hospital, né?
o Alexandre morreu. A minha oração não deu certo. Mas diga aí para o teu irmão: o justo plantado junto a ribeiros de água, ele não morre, ele dá fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera, tudo quanto ele faz prospera. A enfermeira chegou para dar a minha medicação, aquele monte de comprimido. Eu perguntei para ela assim, com um ar de tristeza, e falei assim para ela: o que aconteceu com o Alexandre? Aí ela falou assim: ele não morreu não. Ah, é? Não morreu não? Não. Ué, mas ele foi para onde? Ué, ele recebeu alta. Oh, como assim ele recebeu alta? Então, você foi para a cirurgia, você voltou anestesiado, dormiu. Naquele dia, ninguém sabe explicar aqui, mas a evolução dele, depois que você saiu da cirurgia até a noite, foi uma coisa assustadora. O médico da tarde veio, pediu para tirar a traqueostomia dele, tirou aquilo, fez curativo. Ele já estava se mexendo, já estava interagindo com as pessoas. E aí, como ele estava com a grave infecção e o ambiente hospitalar potencializa o aumento dessa infecção, o médico decidiu, num ambiente isolado na casa dele, dar alta para ele. Bom, eu termino aqui dizendo que depois de 90 dias que eu estava em casa de alta, eu fui para a vigília em Perus. Se alguém frequenta a vigília e estava lá, vai se lembrar disso. Eu contei esse testemunho para aquela multidão de pessoas que estava no templo velho. Mas naquele dia eu não sabia, naquela madrugada, que Deus também tinha reservado aquela madrugada para glorificar o nome dele de outra forma. No meio daquela multidão estava o Alexandre, a esposa, o filho e a filha. E por ética eu comecei a contar, mas eu não podia dizer o nome. Então eu contei essa experiência que eu orei e coloquei as mãos sobre os pés de Jesus Cristo lhe dá saúde. E quando eu falei isso, ele gritou lá debaixo no meio da multidão: sou eu estou aqui, Jesus me curou, Jesus me curou. Foi um momento espetacular, porque eu vi a glória de Deus tomar aquele ambiente. E ele falou para mim depois, nós acabamos nos tornando amigos hoje, conversamos até hoje. Aí ele falou para mim: pastor, eu voltei para a igreja, eu fui recebido na igreja, eu estou em comunhão na igreja. E eu falei para o pastor da igreja que eu quero dar um culto em ação de graça, e eu vou dirigir o culto, e eu quero que o senhor vai pregar. E aí eu peguei a Elaine, que eu já não estava mais na rotina, eu tinha voltado para o ribeiro de água. Ei, meu Deus do céu! Ei, meu irmão, como é maravilhoso servir esse Deus! Será bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, e não se assente na roda dos escarnecedores. Tenha o teu prazer na lei do Senhor, na sua lei medite de dia e de noite, para que você possa comer o melhor dessa terra. Vamos estar em pé, terminando o nosso culto desta noite. Que Deus